Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Alô, meus queridos amigos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos na nossa querida Casa dos Humildes. É sempre uma alegria imensa, um prazer muito grande as nossas sextas de estudos. E hoje, na noite de estudos Emmanuel, vamos tratar aqui de um tema muito caro ao coração de vocês e também, claro, um tema caríssimo ao meu coração. Então, é com alegria imensa que vamos, na noite de hoje, conversar sobre Chico Bondade Xavier, figura do extraordinário missionário mineiro, não é? E, claro, está aqui com vocês da minha querida Casa dos Humildes. Para tratar um tema desse, a gente se emociona, não é? Fica aqui, eu queria fazer uma referência que eu soube que Amaro, em uma das aulas da Casa dos Humildes, fez um carinho, uma lembrança carinhosa, essa forma com que a gente se dirige à querida Casa dos Humildes, não é? E ele disse que vamos todos chamar nossa Casa dos Humildes assim, lembrando o Bruno lá, porque isso é um sentimento. E é verdade, né? A Casa dos Humildes, para todos nós, é a nossa Shangri-La. Né? É o nosso teto espiritual, é a casa do imponderável, né? A casa da plenitude. É uma maravilha, como se fosse, na verdade, também nosso lar. Né? Temos dois lares na Terra, né? A nossa casa, onde residimos com nossa família, e a nossa querida Casa dos Humildes. Então, é uma alegria imensa fazer parte dessa casa que simplesmente é tudo, mas tudo, absolutamente tudo, em nossa trajetória evolutiva, não é? A querida Casa dos Humildes. Mas, sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o pensamento a Deus e agradecendo por mais essa oportunidade de reunião com corações amigos, onde podemos estudar juntos as blandícias da mensagem de Jesus, da mensagem da doutrina espírita, e que possamos, na noite de hoje, elevar o nosso coração de júbilo ao travarmos contato com as lições da vida e da obra do querido Chico Xavier. Então, iniciando a nossa reunião da noite de hoje, pedindo permissão a Jesus, vamos conversar sobre Chico Xavier. Bem, meus queridos e amados irmãos,
O Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, é dificílimo, se não de todo impossível, dissociarmos o espiritismo no Brasil da figura do extraordinário médium mineiro. A importância do querido Chico Xavier para o movimento espírita brasileiro, ela é decisiva. E assistimos aqui em nossa terra toda a convivência do querido Chico Xavier em plagas brasileiras, com um conjunto de entidades venerandas que atuavam pela sua mediunidade em nome de Jesus, trazendo o cristianismo redivivo. Chico Xavier, esse espírito, em profunda sintonia com a filosofia do sublime amigo Jesus. Chico Xavier é esta alma de escola que veio nos mostrar as belezas do universo e ampliar a nossa visão sobre as belezas espirituais. Então, o que estamos assistindo hoje, muitas vezes nos desagrada, não é? Porque vivemos na Terra um momento de intensificação dos antípodas, não é? Dos antípodas. Tudo na Terra, nesse momento, descamba para o extremismo. Não é? E a figura do Chico aqui no Brasil, ouvemos um fanatismo canhestro, absurdo, em torno de sua figura, mas, de outra parte, outro sim, também, e isso me deixa muito triste, né? Um descaso, pessoas até de uma intelectualidade aguçada, querendo menoscabar e diminuir a importância do querido Chico Xavier. Né? Então, a nossa posição sempre é o caminho do meio. Né? Nem o fanatismo, a idolatria por Chico, embora sabemos que não é um espírito da craveira comum. Né? Chico Xavier é um espírito realmente diferenciado. Agora, também, não fazer tábula rasa de tudo que Chico nos deixou, a sua obra simplesmente monumental. Ele é legitimamente continuador da obra de Kardec no Brasil, né? Com essa pleiade que o acompanhou durante toda a sua missão, espíritos elevadíssimos aqui no nosso país. Né? Então, vejam bem, Chico reencarnou em 2 de abril de 1910. Eu trago aqui para vocês essa obra belíssima, Meus Pedaços do Espelho, né? Da querida doutora Marlene Nobre, essa obra que lhe foi autografada, né? Na Casa dos Humildes, pelo querido doutor Décio Andoli Júnior. Né? Doutor Décio Andoli teve na nossa casa há uns anos atrás, e vejam o que ele botou aqui. Né? Querido Bruno, este livro é um diamante lapidado, com todo o amor pela doutora Marlene. Um diamante lapidado. Sejamos dignos desse presente. Né? Então, Meus Pedaços no Espelho. Mas é aqui que mostra o nascimento do Chico, meus queridos irmãos. E quando ele, em espírito ainda, antes de reencarnar, vai até Pedro Leopoldo, entra na rua onde se encontrava a casa da sua futura mamãe, do seu futuro papai. Ele para em frente àquela casa paupérrima, leiam a obra porque a descrição é comovente. E ele vê aquela mocinha chegando com as amigas, jovem, pobre, pura, se despedindo das amigas, conversando. Ele a ouvir como um encontro de almas.
E quando ele acompanha a mãezinha, a futura mãezinha, ao recinto do lar, ele percebeu um ambiente de extrema pobreza que ele ia viver. Viu seu futuro papai, aquele homem algo rígido. A mãe sente a presença dele e diz ao pai que sente emoções diferentes. O pai a repreende com aquele jeito de senhor do interior, né? E o Chico ali sai enlevado com a figura da sua futura mamãe e vai se preparar para o mergulho na carne, novamente, aquele espírito maravilhoso, missionário, né? Que voltava à terra para viver o mediunato, o apostolado mediúnico na terra. Porque é isso que eu quero salientar aqui. Chico Xavier foi um apóstolo de Jesus na terra. Viveu o mediunato como ninguém jamais viveu. Então, o querido Chico, filho daquele casal tão simples, né? Dona Maria João de Deus, lavadeira. Seu papai, um operário inculto, a gente vai falar daqui a pouco, na figura dele, né? Que nunca compreendeu a missão do seu filho amado. E o Chico foi aquela criança que desde cedo revelou o contato com os espíritos. Chico teve uma professora que até os dias da velhice ele se recordaria com muito carinho, Dona Rosália. Dona Rosália, certa feita, fez uma redação com o Chico. E o Chico, naquela redação, descreveu um grão de areia. Mas era tão profunda aquela descrição do Chico sobre um grãozinho de areia, o papel que ele tem no universo, na sua simplicidade, que as pessoas não acreditaram que fosse o Chico. Então, certa feita, a Dona Rosália com a turma fez um passeio e, voltando à sala de aula, disse: eu quero agora fazer uma redação aqui, vocês vão fazer agora na minha frente. E colocou o tema, era sobre o amanhecer. E Chico faz verdadeiramente uma carta literária sobre o amanhecer, linda, inclusive com ilações filosóficas, vejam bem. E que Dona Rosália ficou abismada, né? E se aproxima do menino, ele disse que quem me ditou foi aquele senhor ali, tá? E que a professora não viu, ninguém via, né? Chico, já criança, teve um problema de uma gravidez de uma vizinha, não é? E os seus pais preocupados, né? O pai, sem compreender, eu falei aqui que algumas passagens do papai do Chico são engraçadas até, né? E todo mundo comentando que ela, com dificuldade, com aquela gravidez, sentindo muitas dores, e o Chico disse, né? Que o problema daquela gravidez era a nidação inadequada do ovo e que a criança estava numa posição ectópica. O papai do Chico olha para a mãe e diz: que é isso? Esse menino está com o diabo no couro. Com o diabo no couro. Chico viu aquilo de um facultativo, de um médico do espaço, que estava acompanhando a gravidez daquela senhora, não é? Então, vejam bem, são passagens e mais passagens. Até que um dia, a sua irmã, a irmã do Chico, adoeceu gravemente num processo de obsessão. E é aí que o Chico vai ter aquele momento da vida, não é? Aquele momento que é um divisor de águas, é quando ele vai conhecer um casal de espíritas que vai tratar da obsessão de sua irmãzinha, que é o casal Perácio. Então, Dona Carmen Perácio e seu José Perácio. E o Chico, ali, vendo a sua irmãzinha melhorar, ser curada daquele processo,
Se aproxima do casal, eles convidam o Chico para ir para uma reunião. Duas pessoas vão ter uma importância imensa nessa mediunidade do Chico, nesse início do contato com o Espiritismo. E vocês se lembram, Chico teve na Terra duas mamães, Dona Maria João de Deus e Cidália. Chico vai perder a mamãe muito cedo, com 5 anos de idade, ele com 9 irmãos, e é entregue para uma madrinha destrambelhada que vai bater nele com vara de marmelo, enfiar garfos na sua barriga. E o Chico sofria muito. E o primeiro espírito amigo a confortar Chico, a consolar Chico, no plano espiritual, quem aparece sua mamãe, Maria João de Deus. O Chico diz que está sofrendo muito, ela tem a paciência, meu filho. Um dia o Chico correu para os fundos do quintal, dizendo que estava com fome, que até aquele momento não tinha o que comer. Meus irmãos, vocês imaginem a apreensão dessa mamãe no plano espiritual. Mas naquele momento, Dona Maria João de Deus, com angústia de mãe, vê um cão se aproximar com um jatobá na boca. E a mamãe do Chico diz: meu filho, pegue esse jatobá, misture com água, ferva e terás um bom alimento. Você está vendo? Quando oramos a Deus, até um cãozinho pode nos ajudar. Mas chegou o momento de dor superlativa, que o primo do Chico Xavier tem aquela famosa ferida na perna, né? E a tia do Chico leva o filho, e o Chico foi acompanhando, para uma benzedeira. E pergunta: o que é que eu faço, comadre? Esse menino está com essa ferida na perna. E a benzedeira diz: ferida catinguda assim, só com simpatia, não é? Então, lambida de criança durante 3 sextas-feiras seguidas. E naquele momento, incontinente, a tia olha para Chico e diz: comadre, esse pestinho aqui presta? Esse danado aqui presta? Está no ponto, comadre, está no ponto, disse a benzedeira. E o Chico foi obrigado, durante 6 sextas-feiras, a lamber aquela ferida. Ele corre ao quintal desesperado, sua mãe aparece, e ele diz: a senhora viu o que eu vou ter que fazer? E o que é que uma mãe no plano espiritual podia fazer, meus irmãos? Vejam bem, ela diz: meu filho, obedeça. E eu prometo a você que em breve um anjo virá cuidar de você e dos seus irmãos. E o Chico repetiu durante 3 sextas-feiras aquele ritual terrível de lamber a ferida, mas sempre no momento em que ele ia lamber a ferida, aparecia Dona Maria João de Deus. E claro, vocês sabem, Chico era envolvido por fluidos de amor, fluidos medicamentosos, né, para enfrentar aquela crueldade. Né? E o querido Chico Xavier, logo em seguida, tem a notícia que seu pai casara-se com Cidália, e Cidália vai, vejam que é um anjo realmente. Aquela jovem casada com viúvo vai atrás dos 9 filhos, trazendo todos de volta ao seu regaço. Então, que maravilha. Quando ela conhece o Chico: você me conhece, Chico? Ele: claro, a senhora é um anjo bom, que minha mamãe me disse que iria me enviar. E aí, meus queridos irmãos, foi uma coisa, uma afinidade imensa. Chico via os espíritos, contava para Cidália, Cidália não o repreendia. E até a Dona Maria João de Deus, a mamãe biológica do Chico, ajudava, né? Certa feita, a família muito pobre tinha uma horta com repolho, almeirão, né? Tomate. E
alguém estava roubando. Quando a família saía para as atividades do dia a dia, alguém roubava as hortaliças. E a mamãe do Chico, desencarnada, traz a solução para ele. Diga à sua mãe, a Cidália, né, que ela, quando sair de casa, ela entregue a chave para a vizinha tomar conta. Meu filho, garanto a você que ninguém vai roubar mais nada. Sabe por quê? Porque quem estava roubando os legumes era exatamente a vizinha. Então, Chico, obedecendo sua mãe, deu a chave da casa para a raposa tomar conta do galinheiro, né? E realmente, ante aquela confiança, aquilo ficou uma saia justa para a vizinha e não houve mais Então, essa relação do plano espiritual sempre de sua mamãe, quando ele se encontra ali já na casa do casal Perácio, né? A convite para assistir aquelas reuniões, Dona Maria, João de Deus, aparece e diz para o seu filho, meu filho, veja esses dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então, você vai estudá-los por toda a vida. Não é? Esses livros são uma luz para o seu caminho. E o Chico, para o resto da vida, estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, mas o que acontece? Então, o casal Perácio, Dona Carmen, teve uma visão linda. Certa feita, uma chuva de livros a cair por sobre a cabeça do Chico, que ela não compreendeu na época, mas era uma revelação do seu futuro psicográfico. Então, o Chico, depois que começa a trabalhar seus primeiros tempos de ensaio psicográfico, né, funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga em 1927. E o Chico psicografava a mensagem dos espíritos e ia muita gente ao centro. Né? E, certa feita, levaram um crítico literário, né, da cidade para ver as mensagens do Chico. Né? Então, veio, o senhor podia ler esse jovem que ele recebe mensagem do Espírito. O crítico leu e disse, né, bem, esse rapaz é uma besta. Ao que os irmãos objetaram, não diga isso, né? É um rapaz jovem que se esforça, um rapaz simples, se dedicando a essa atividade espiritual. Não chame ele de besta, né? Ele é espírita. E o que o crítico retrucou, então ele é uma besta espírita. O Chico, naquele momento, quase abandonou tudo. E apareceu a sua mamãe, Maria João de Deus, e ele disse, a senhora viu como eu fui tratado? Fui chamado de uma besta. E a sua mamãe, sempre muito sábia, disse assim, meu filho, eu não vejo maltrato nenhum. Isso foi um elogio. Uma besta é um animal de serviço. E se ela não dá coices, ela é muito útil. Por isso, meus queridos irmãos, o Chico, para o resto da vida, dirá que eu sou uma besta a serviço do Espiritismo. Quando, em 1931, aí sim, a atividade espírita do Chico vai tomar uma responsabilidade maior. No açude de Pedro Leopoldo, aparece o Espírito Emmanuel, perguntando se ele estava disposto a trabalhar no Espiritismo com Jesus, exercer a mediunidade em nome de Jesus. Chico, emocionado, diz que sim, mas será se eu sou digno de tal trabalho? O Emmanuel diz sim, se respeitares 3 pontos básicos. Se respeitares esses 3 pontos básicos, ao que o Chico perguntou. Quais são? O Emmanuel diz, primeiro ponto, disciplina. E o Chico perguntou, e o segundo? Emmanuel respondeu, disciplina. E o terceiro? Disciplina. Se respeitar esses 3 pontos,
você se tornará digno e poderá realizar esse trabalho com os amigos espirituais. Então, Chico aceitou. Né? Então, e é aí, ele vai receber, a partir desse momento, as mensagens, primeiro dos poetas, os imortais, através dessa obra de 1931, Parnaso de Além Túmulo, né? Poetas não só do Brasil, mas de Portugal também. Vejam bem, meus queridos irmãos. Olha que coisa notável, né? O Fernando de Lacerda foi um médium português, com a mesma atividade do Chico, e ele recebeu 4 volumes da obra do País da Luz. Mas só eram poetas portugueses. Ah, o Chico aqui vai receber o Parnaso de Além Túmulo com os poetas de Portugal, mas também os poetas do Brasil. Castro Alves, Augusto dos Anjos, né? Cruz de Souza, a querida Alta de Souza. Né? Então, poemas de uma beleza. E aí sim, aí vai vir outro grande crítico, mas esse não era um crítico menor da cidade de Pedro Leopoldo. Era o grande Agripino Grieco, grande crítico literário, e o Agripino Grieco chega para observar aquele trabalho do Chico, um grande crítico de poesias, e ele olha e diz, bom, eu não afirmo que acredito na existência dos espíritos. Ah, não quero tratar disso. Agora, quem escreveu isso aqui foi Castro Alves. Ah. Olha, isso aqui, quem escreveu não tem como ser diferente. Quem escreveu isso aqui foi Alta de Souza. Impossível alguém escrever isso aqui que não tenha sido Augusto dos Anjos. E o Chico teve ali por um grande crítico literário, né, um grande crítico de poesia, ratificado o seu trabalho maravilhoso. Bem, meus irmãos, isso é de uma beleza notável na vida do Chico, né? Então, Chico exerceu o mediunato, o apostolado mediúnico durante 60 anos. Então, vejam bem. Mais de 460 obras. Traduzidas, obras em português, mas traduzidas para o francês, italiano, vejam bem, até para o Japão. Obras em grego, em tcheco, em braille, para os cegos, os queridos irmãos cegos. Né? Então vejam que maravilha esse trabalho mavioso do querido Chico Xavier. E aí vem, aquelas obras tratam do conteúdo científico, filosófico, religioso, literário, poético. E através desses espíritos maravilhosos, que cada um que você analisa é uma personalidade diferente. Por isso que hoje me causa muita tristeza, meus irmãos. E até os amigos, que eu soube que os amigos estão vendo essas entrevistas aí que eu tenho feito, né? E eles dizem, Bruno, a gente está assistindo, quando eu vou marcar, eu tenho assistido, né? Queria muito que eles estivessem assistindo uma palestra dessa que eu estou fazendo aqui, que me causa muita tristeza. Você vê um ou outro, não são todos, mas um pesquisador que você admira, mas quando fala da obra de André Luiz, é menoscabando, com ironia, um vizinho sarcástico, diminuindo a obra de André Luiz. Meus queridos irmãos, você pega uma obra como a de Emmanuel, né? Os romances de Emmanuel, né? A partir de há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Esteves, monumento,
E Emmanuel é um espírito interessante. Quando você vai para a coleção Vinha de Luz, O Caminho, Verdade e Vida, né? O Fonte Viva, Ceifa de Luz, o Emmanuel é um purista da língua, né? E revela aí o espírito sábio, né? Frasezinhas curtas, mas de uma profundidade. A panágio dos espíritos superiores não precisam falar muito. Uma frasezinha curta de uma profundidade impressionante. Aí você vai para as obras do querido André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, começar por Nosso Lar. Meus queridos irmãos, o que é isso? Pesquisador espírita, né? Intelectual espírita, ficar com risinho com a obra de André Luiz, aí você vai ver quem é o grande homem de ciência espírita, querido Hernani Guimarães de Andrade, que foi perguntado aqui na obra Testemunhos de Chico Xavier, pela grande Sueli Caldas Schubert. Se ele fosse para uma ilha deserta, o que ele levaria consigo? Então, querido professor Hernani Guimarães de Andrade, assim se referiu. Se eu fosse para uma ilha deserta, eu levaria comigo para estudar toda a coleção da obra André Luiz. Porque considero a maior contribuição obtida por via mediúnica para o problema do ser e da alma humana na Terra. E o professor Hernani Guimarães de Andrade diz o seguinte, vejam bem, fiz questão de testificar. Abre aspas, fica aqui consignada e a título de registro, por mim, a seguinte previsão. As obras de André Luiz serão estudadas nas maiores universidades do mundo. Fecha aspas. Hernani Guimarães de Andrade. Veja bem, ele deixou registrada e consignada a previsão de que as obras de André Luiz seriam estudadas nas maiores universidades do mundo. Hoje a gente tem na Unicamp o Instituto Pineal-Min, né? Todo o trabalho, teve o congresso na França, as obras de André Luiz sendo traduzidas lá na França pelo Nestor Majotti, né? A gente tratou disso aqui até com o querido Charles Kemp. Então vejam bem, os médicos do mundo inteiro da França, a AME Brasil hoje, que André Luiz fomenta a pesquisa, aí como é que o povo fica, né? Discutindo assuntos bizantinos, como bem disse o meu querido Jorge Hessen, né? Que as pessoas não aceitam a revelação que vem para o Chico Xavier. Não, porque o perispírito não tem órgãos. Que não tem órgãos o quê, rapaz? Né? Quando você vê lá na obra Entre a Terra e o Céu, aquela criancinha Júlio, que desde o Paraguai se envenenou ainda na encarnação aqui no Brasil, desencarna, a glote, veja bem, com uma ferida imensa no seu corpo espiritual. Né? Então, vejam bem, André Luiz é missionário da luz, mostrando aquela mocinha que ia reencarnar, aliás, dos mensageiros, que viu a maquete do seu futuro corpo físico, que o Hernani Guimarães se referia, para mim permanece atualíssimo. O psicossoma, o perispírito é o molde, o modelo organizador biológico, o MOB. Por trás da forma, tem uma forma assim. Aí, veja bem, mas há um fundamentalismo kardeciano. Que Kardec não se referiu, tratou isso, não disse isso. Como não disse também sobre os animais, e depois ele desenvolveu na própria Revista Espírita. Né? Fundamentalismo é uma coisa horrível, horrenda. Né? Então, vejam bem, a obra de André Luiz é notável, e um grande homem de ciência, Hernani Guimarães de Andrade, acertou. André Luiz, sua obra será objeto de estudo sério e efetivo nas maiores universidades do mundo. Aí você vem, esse, pelo amor de Deus, Humberto de Campos com a Boa Nova. Quero que me diga uma obra mais elevada que essa de Evangelho, tá? A Boa Nova. Citem-me
Né? Essa obra aqui que alguns intelectuais tremem, pois podem tremer, podem estribuchar. Não é? Essa obra maravilhosa, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Do querido Humberto de Campos, os seus contos, seus apólogos, seus registros históricos. Né? Então, vejam bem, quando a gente vai para Humberto de Campos, é pior ainda do que a lenha desce, pior ainda do que Emmanuel e André Luiz. Mas o futuro, isso é um momento, pessoal, vejam bem. O Chico partiu, então aquela saudade imensa, a gente está num processo que isso é natural. A negação da sua obra. Né? Mas esse período vai ser tão curto que logo, logo vamos ver a reafirmação da sua obra. Né? E sem falar aqui em Meimei, nas suas obras para as crianças, né? O querido Neio Lúcio, Jesus no Lar, e outras tantas obras também para crianças. Vejam bem, quantos espíritos, pelaquela pleiade, pela mediunidade com Jesus, né? Espíritos maravilhosos, pela sua mediunidade, e não só a psicografia. Chico tinha evidência, audiência, fenômenos de materialização, como se materializou Emmanuel, né? Espiritual, voz autoritária de barítono, né? Então, Meimei para Arnaldo, com colar, né? com anéis, com brincos. E Arnaldo, você, Meimei. Era meu filho, eu estou desencarnado, mas continuo sendo uma mulher. Né? Aí o pessoal treme, né? Não admite nem órgãos do corpo espiritual. Né? A glote do menininho Júlio, né? A maquete do espírito que ia reencarnar vendo seu próprio corpo no futuro. Aí vão admitir brinco, joia, né? Acho que querem que seja feita aquelas novelas que passou, que eram com aquelas roupas horrorosas, brancas, esvoaçantes, né? Pelo amor de Deus, né? Então, Chico era médio, vidente, audiente, de materialização, de transporte, mediunidade de psicometria, psicofonia e psicografia, que foi a sua excelência, né? O querido Chico Xavier. Então, os temas, sempre temas de história. Veja bem, você lê Pompeia, Herculano, reconstituindo civilizações passadas. Né? A geopolítica daquela época, impressionante a descrição. Né? A religião, o cristianismo redivivo, as obras de Emmanuel, meu Deus, chega a ser um sacrilégio se atirar pedra no... e hoje em dia a gente vê os comentários, às vezes, em rede social, são os emanuelinos, os André Luizistas. Alto lá, meu Deus. São espíritas, meus irmãos, que fazem isso. A obra desse homem notável, que mereceu, pela imprensa do Brasil e do mundo, longos editoriais, edições especiais, todas as revistas do mundo. Né? Vejam bem, o Chico que recebeu títulos de cidadania no número incontáveis de cidades do nosso país, que ele devolvia sempre para a doutrina. Né? A ponto do mesmo querido Hernani Guimarães de Andrade afirmar que o Chico Xavier é o fenômeno parapsicológico do século XX. Ele foi um grande estudioso da parapsicologia. Né? É o fenômeno parapsicológico do século XX. Meu Deus. Mas eu quero trazer aqui agora alguns fatos para vocês, né? Da vida do Chico. Esse Chico, bondade, Xavier, amor. O Chico teve como parceiro de mediunidade o Dr. Valdo Vieira. Né? Aquilo foi um alento para o Chico poder dividir as psicografias. Né? Feita a obra Evolução em Deus do Mundo, Mecanismo de Mediunidade, que é uma comprovação. Em cidades diferentes, o Dr. Valdo recebia os capítulos ímpares e o Chico os capítulos pares, e depois juntava. Né?
maior testemunho da imortalidade da alma, mas o livre-arbítrio impera em tudo, né? O Chico vai com o Dr. Valdo Vieira para Nova York e lá ele é avisado desde aqui no Brasil que o Valdo abandonaria o trabalho da psicografia. A ponto de o Chico, antes de viajar, disse para a mãe do Valdo Vieira, né, Dona Ernestina, o Valdo vai abandonar a tarefa. E a mãe do Valdo disse, Chico, não diga isso. O Valdo se dedica com tanto carinho, tanto amor na atividade com você. E no avião, Chico, por 3 vezes, alertou o Valdo, né? O Valdo chegou a ficar, Chico, pelo amor de Deus, pare com isso. Né? E o Chico, da última vez, disse, meu filho, vai se aproximar alguém de você. Eu queria que você soubesse. Este alguém, para os olhos da terra, é uma beldade. Mas ela é um representante das trevas. Né? O Chico disse isso para o Valdo. E eles vão para Nova York e lá fundando um centro com os amigos, Chico autografando. Valdo Vieira, quando olha, entra uma moça de uma beleza estonteante, uma médico russa, radicada lá nos Estados Unidos. E bastou poucos minutos de conversação, tá? Aquela afinidade do passado, de outras vidas, já. E a moça faz um convite para o Valdo ir com ela para o Japão, fazer uma especialização em cirurgia plástica. Tá? E o Valdo chega para o Chico e diz, Chico, eu vou. Eu não posso perder uma oportunidade como essa. Né? E o Chico até hoje se refere que o Valdo ali ficou cristalizado numa outra reencarnação dele. Né? Ele teve esse reencontro. E você respeita o livre-arbítrio do Valdo, né? Não quis continuar. Chico lamentou. Chico foi lamentar com a Emmanuel. A Emmanuel disse, Chico, o Valdo veio para lhe ajudar, mas ele não quis. Agora você vai realizar o teu trabalho e o dele também. E o Chico, humildemente, cumpriu. Né? O Valdo Vieira, como faz aquele livrão, aquele calhamaço, né? Projeciologia, dedica o livro a Chico Xavier dizendo que era o ser mais evoluído que ele conheceu na vida. Né? Então, vejam bem. Mas o Chico tinha passagens, pessoal, eu quero até mostrar para vocês aqui, né? Que são obras maravilhosas, né? Como essa aqui, Mandato de Amor. Conta os fatos aqui impressionantes. O Chico vai na casa de uma senhora muito pobre, cega, que fez uma sopinha para o Chico. E chegando lá, a casa não era nem estucada. E o Chico foi na companhia dos amigos, tomando a sopinha, e de repente, quando olham para o prato do Chico, o Chico notou uma barata na sopa. Pessoal, está escrito ipsis literis aqui. Aí a senhora, Chico, tá gostosa a sopinha que eu fiz para você, meu filho? E o Chico olhou os amigos expectantes, porque todos viram uma baratinha pequenininha, Chico. Emocionado, disse que estava uma delícia, aquela sopinha. E continua a comer. O Chico começa a divertir todos conversando. Depois, passado o momento, todos olham o prato do Chico, não tem nada, nem sopinha, nem barata. O Chico traçou o prato todo. Né? Esse é o Chico Xavier. Há outro episódio muito interessante, quando o Chico estava manquitolando, né, um problema no calcanhar, e ele passava pelo bairro da Biriba durante o dia, e aquelas moças de vida fácil, né, as nossas irmãs prostitutas, chamaram o Chico, 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 vem cá, meu nego, Chico, deixa a gente cuidar do seu pé, Chico. E o Chico já estava sendo medicado pelo seu médico há dias e nada da dor diminuir. Mas naquele momento elas fizeram lá
umas ervas, colocaram o pé de Chico numa bacia com água, e quando o Chico olhou, tomou um susto. Né? Viu um fluido viscoso sair do seu pé, enegrecido, na água. Imediatamente ele já sente uma melhorazinha ali. Mas à noite, ele impressionado, não sentia mais nada no seu pé. Ele pergunta a Emmanuel, Emmanuel, o que foi aquilo? E o Emmanuel dá uma lição imorredora e diz a Chico, Chico, aquelas moças lhe trataram com o remédio mais antigo do mundo, um remédio universal, que se chama amor. Vejam bem. E por isso que o Chico tinha essa relação com aquelas moças. A gente conhece aquela outra passagem que ele entra ali e vai orar o Pai Nosso dentro daquele prostíbulo, né? Só o Chico Xavier. Esse que hoje estão menoscabando, né? Está causando moça nos intelectuais, sarcásticos às vezes, né? Meus irmãos, passagem do Besourinho, Chico com o doutor Valdo Vieira, datilografava as mensagens, e em determinado momento, o Besourinho pousa na máquina do Valdo Vieira. Aí o Valdo, claro, naquele momento afasta o besouro cai no chão. Mas continua aí o besouro pela segunda vez na máquina do Valdo. Aí o Valdo pegou o besouro assim, na mão e no chão. Pela terceira vez, o besouro vem, pousa na máquina do Valdo Vieira. Aí o Valdo Vieira pega o besouro e dessa vez com toda a força na parede. Vocês acreditam que o besouro não desencarnou ou descascou, sei lá como é a expressão para os insetos. O besourinho voltou para a máquina do Valdo. Aí o Chico Xavier, Valdo. Foi lá, pegou ele com todo o carinho, o besourinho, abriu a janela e disse assim, besourinho, se você não desencarnou através do Valdo, é porque você tem uma missão a cumprir na Terra. Vai com Deus. Empurra o besourinho vai feliz. Pousar em lugares mais aprazíveis do que na máquina do querido Valdo. Né? Então são passagens tão sublimes, tão belas, né? A relação do Chico com seus cachorros, né? Desde Lorde, com boneca, brinquinho, Dom Pedrito, né? O Chico, quando os animaizinhos desencarnavam, o Chico ficava mal, sofria a dor da saudade, né? E logo ele sentia, né? Feito boneco, ele sentia lambendo seu rosto, o espírito rindo dos animais. Olha os kardecistas aí, ferrenhos, o talibanato espírita, os animais têm alma. Já dizia Ernesto Bozano, minha gente, né? Tem alma, e estão lá, né? Com a língua de fora, lambendo o Chico, né? Um psicossomazinho, um princípio espiritual que sobrevive à morte dos animais. Imagine no homem, né? A maquete lá do corpo, a glote, né? O órgão do perispírito lá, do menino Júlio. Ok. Né? A gente precisa... Que momento estamos vivendo, né? E para encerrar com um fecho de ouro aqui, meus queridos irmãos, queria trazer aquela passagem que o Martins Peralva narra, o Chico, aqui na obra 2000 anos, por isso que eu trouxe ela aqui, narra o encontro do senador Públio Lentulus com Jesus, aquele encontro maravilhoso, na noite, onde o senador e Jesus diz a ele, ou aceitas esse momento radioso do teu destino agora, ou só mais tarde, passando por dores que desconheces. E Emmanuel ali, como Públio Lentulus, não estava preparado. O seu orgulho só mais tarde despertaria. Mas a sua filhinha Flávia foi curada por Jesus. Só que naquele momento, Chico Xavier descreve para o Martins Peralva, grande estudioso da obra Mediunidade e Evolução, não é? Então,
Como Jesus é lindo. Aí o Martins Peralva, olhando sério para o Chico, diz: Chico, você viu a face de Jesus? Aí Chico, Peralva, quem sou eu? O mestre aparecer para mim, eu apenas pude registrar os reflexos do seu puro amor. Mas o Chico fechou os olhos e disse: como Jesus é lindo. Aí o Martins Peralva foi tomado da convicção: Chico viu Jesus, tá? Através de sua mediunidade maravilhosa, né? Pessoal, isso aqui foi um voo rasante, né? Um voo rasante sobre Chico Xavier por sentir vontade. A gente, como eu falei, a partir de novembro vamos voltar ao estudo das obras, né? De André Luiz, Emmanuel, Kardec, Bezerra, Herculano. Bezerra de Menezes é outro, né? Estão fazendo a mesma coisa que fazem com Chico Xavier. Doutor Bezerra agora virou um neófito sem importância. A pessoa? A pessoa. Então, vamos voltar em novembro, mas eu disse a vocês, até o fim de outubro, ainda resta uma sexta, a gente vai trazer aqui um tema que eu quero registrar. Fique registrado nas nossas lives, né? Hoje nosso tema foi Chico, Bondade Xavier. E aqui fica aqui o meu libelo. Um não rotundo ao desrespeito desses que querem diminuir a figura de um homem único. Aquele que tivemos conosco na contemporaneidade, ainda a nossa geração. Eu fui contemporâneo do Chico. E ele partiu, a saudade no primeiro momento, agora, cada vez que os anos passam, é que vamos ter a devida noção de quem tivemos diante de nós. Esse espírito de escola maravilhoso. Um espírito missionário. E só mais tarde, aí sim, com a distância no tempo, teremos o julgamento histórico. Falo do julgamento isento das bajulações, mas também isento dos atrevimentos, que é a hora presente. Os atrevidos querendo diminuir a figura de Chico Xavier. Nem idolatria, nem fanatismo, mas nem também o descrédito. Vamos dar Chico o que é de Chico. Este grande nome do espiritismo no Brasil. É o nosso maior nome. E para mim, isso foi num programa vespertino de televisão, numa eleição. A gente pode afirmar que não é faltar com a verdade. Para mim, concordo com a eleição do programa, né? Chico Xavier foi o maior brasileiro de todos os tempos. O maior brasileiro de todos os tempos. E assim que vamos encerrar a reunião, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a ti, Chico Xavier, por tua vida de renúncia, de doação, de sacrifício, de estoicismo. Tu que foste uma figura única em pleno século XX, como um farol iluminando o velho mundo dos egoísmos, das ambições, das paixões avassaladoras, trazendo a luz de Cristo. Tu que foste um emissário dele aqui na terra. Meus queridos irmãos, Deus abençoe Chico Xavier e que Jesus nos abençoe. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma, meus queridos irmãos. Uma felicidade entrar no lar de vocês, uma alegria imensa. Semana que vem estaremos aqui para mais uma conversa fraterna. Ok? Um beijo na alma de todos vocês.
Eu vivo contente, feliz a cantar. Em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós.